Fala, meus amigos, sejam todos bem-vindos à nossa aula número 7, né, o penúltimo capítulo desse nosso intensivo de emergências químicas. Hoje nós vamos desenvolver o tema para entender, nós vamos começar a entender o tamanho do problema, a importância de saber o tamanho do problema que nós temos lá no quintal da nossa casa, né? Então nós vamos usar para isto uma ferramenta, né, algumas ferramentas que nos quais, através de modelos matemáticos, a gente modela esse vazamento, consegue supor que esse vazamento vai acontecer, né, para entender o tamanho do problema, tá? Por que é importante entender o tamanho do problema, né? Porque essa foto do Donald Trump, nesse discurso em específico, né, por causa de alguns episódios aí que ocorreram, ele deixa bem claro para o mundo todo: nós somos a nação mais potente do mundo, nós somos a nação mais poderosa do mundo. E por que ele fala isso? É para nenhum inimigo se opor, é um sinal de poder, né? Isso é interessante. Então, isso mostra uma demonstração de força. Agora é o seguinte, e quando o nosso inimigo é uma célula de cloro, por exemplo, tá? É uma célula de cloro de 1 tonelada, que está lá na estação de tratamento de água da sua cidade, como por exemplo em Sumaré, no meio do centro, no centro da cidade, tá? No centro da cidade. Rodeado de pessoas a todo momento ali, gente pra caramba, né? E foi inclusive onde eu fiz a modelagem desse vazamento. Então, e quando é uma célula de cloro? Qual que é o tamanho do problema se isso vazar? Eu vou me apoiar no livreto. Quem aprende a manusear isso aqui? No nível de alerta, ou a gente consegue dados mais confiáveis, dados mais interessantes, para a gente conseguir elaborar um plano de emergência com maior confiabilidade, para a gente conseguir dimensionar o que eu preciso para me proteger disto, né? Ou para ter capacidade de resposta à emergência a isso. Então, para isso, alguns softwares como a Aloha, o Camel e o Marplot, que são disponibilizados, né, de maneira gratuita, tá? Pela EPA, Agência de Proteção Ambiental Americana, justamente para dimensionar alguns tipos de emergência envolvendo produtos químicos, né? E para isso, então, eu escolhi uma hipótese, são inúmeras, né? Você pode estabelecer um BLIV, por exemplo, uma piscina de fogo, ondas de radiação, ondas de explosão, e assim por diante. Nesse caso, eu usei um exemplo bem simples, só para a gente entender. Eu imaginei um vazamento, então, justamente lá em Sumaré, a partir dessa estação de tratamento de água, um vazamento de uma célula de cloro dentro de condições específicas, né, condições climáticas específicas e assim por diante, mas veja só a distância em que isso vai, a quantidade de casas, tá, avenidas, isso é só nessa direção do vento, é óbvio que outros fatores podem influenciar, mas a direção de casas, de avenidas e também no zoneamento de risco aí, né, nos critérios, usei o AEGL, né, critério agudo, de exposição a produtos químicos em emergência, né? A parte vermelha com grande potencial de fatalidade, na parte laranja as pessoas perdem a capacidade de se locomover, na parte amarela com grandes irritações. Então você consegue imaginar a partir disso, né, o tamanho do problema. E por que que isso nos ajuda? Nos ajuda porque para grandes monstros, grandes armas, né? Então quando você consegue entender o tamanho do monstro que você tem no seu quintal, você desenvolve uma maneira de se proteger ou caso haja um vazamento, né? Então a maneira de proteger, por exemplo, com segurança do processo, né? A segurança do processo é uma maneira de proteção, mas depois que acontece o problema, eu preciso de capacidade de resposta a essa emergência. E para ter capacidade de resposta, um dos passos é identificar o tamanho do problema, tá certo? Então, essa é a aula de hoje. Até porque, né, domingão, aqui só tem corajoso, né? Até amanhã. Amanhã temos o último capítulo. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.